Nesta lição abordaremos o tema liderança e discipulado seguindo o exemplo e os ensinamentos do maior líder de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e para mim é uma satisfação muito grande ter você aqui comigo para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista Jovem CPAD. Hoje estudaremos a lição de número 9, datada do dia 27 de novembro de 2022, cujo título é O Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. Antes de abordarmos aqui todos os pontos da lição, porque faremos isso, eu quero pedir a você, aluno da ferramenta EBD, que faça uso de todos os materiais que exclusivamente disponibilizamos para os alunos aqui na plataforma da ferramenta EBD. Aqueles que nos assistirão posteriormente por meio do YouTube, porque primeiro esse vídeo é postado na plataforma da ferramenta e depois nós subimos ele para o YouTube com alguns materiais gratuitos, não são os mesmos materiais que disponibilizamos na ferramenta EBD, mas vão enriquecer as aulas daqueles irmãos que não têm, às vezes, uma condição de fazer a assinatura da ferramenta EBD. Então nós assistimos vocês também aqui por meio do YouTube e a única coisa que pedimos é se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o like agora logo no início do vídeo, interage conosco nos comentários e se você quiser, assista aí embaixo, clique aqui embaixo, no link aqui embaixo e conheça a ferramenta EBD. Você está perdendo tempo, porque a ferramenta EBD é bênção para você. Eu tenho certeza disso. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz o seguinte: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Mateus capítulo de número 10, versículo 1. Em uma tradução dinâmica, a NVT, o mesmo texto pode ser lido assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu a autoridade para, veja aqui, ele reuniu a ação de Cristo, ele deu, veja, esse verbo é muito significativo, e tem aqui a finalidade, o para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade. Na paráfrase NTLH, o texto diz: Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. O que é que, à luz do contexto dessa passagem, eu posso dizer aos meus amados irmãos? Os discípulos foram a resposta de suas próprias orações. A Bíblia no original não tem capítulos e nem versículos. Às vezes, essa divisão de capítulos e versículos ajuda, outras vezes não. Então, quando é que a divisão de capítulos e versículos não ajuda o leitor da Bíblia? Quando ele acha que de um capítulo para o outro o texto se torna independente, né? Então, isso é uma falácia concernente à interpretação, é um perigo concernente à interpretação. Os textos estão conectados e você deve sempre analisar uma passagem à luz do seu contexto imediato, que é justamente aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Ligando a passagem do texto principal, capítulo 10, versículo 1, os capítulos ou os versículos anteriores, capítulo de número 9, nós encontramos um respaldo para fazer tal afirmativa. Os discípulos foram a resposta de suas próprias orações. Jesus, ele estava ensinando em Mateus capítulo de número 9, versículo 35 e 38, aos seus discípulos, aos seus seguidores, algumas verdades sobre reino e responsabilidade. Jesus, ele estava demonstrando nessa passagem passagem de Mateus 9, 35 ao 38, que a proclamação das boas novas do reino, ela deve ocupar lugar central entre as prioridades de seus discípulos. Pregar é uma resposta
responsabilidade inegociável daqueles que seguem a Jesus. E, portanto, o mestre estava ensinando que a tarefa, a missão do discípulo, ela é urgente. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, Jesus observa que as multidões eram como ovelhas desgarradas. Elas precisavam de amparo, elas precisavam de cuidado, elas precisavam de proteção, da figura de um líder. E, portanto, ele está ensinando aos discípulos que a tarefa é urgente. As ovelhas estão desgarradas, estão vulneráveis, estão desprotegidas, e a figura, a presença do proclamador das boas novas, dando direção às ovelhas, era necessária. Então, a tarefa é urgente. Jesus também ensina aos seus discípulos, nessa passagem do contexto aqui do nosso texto principal, que a tarefa do discípulo, ela é carente. E como essa tarefa é carente? O versículo de número 37 do capítulo 9 nos responde: poucos são os trabalhadores. Não, a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que estão proclamando o evangelho do reino. Então é uma tarefa carente. E por fim, o Senhor ensinou que a tarefa do discípulo é dependente. Versículo de número 38 do capítulo 9 de Mateus, Jesus mostra que a missão do discípulo ela deve ser regada com oração. Ele deve estar fazendo, ele deve estar trabalhando, ele deve estar cumprindo a missão em submissão, em oração. E Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, vocês precisam orar ao Pai para que Ele mande ceifeiros. Eu já disse a vocês que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, então peçam ao Pai trabalhadores. Eu imagino os discípulos orando, capítulo 9, versículo 38, o último versículo desse capítulo. Imagina os discípulos orando, dizendo assim: Pai, Jesus nos orientou a pedir trabalhadores. A gente não sabe orar muito bem ainda, mas manda trabalhadores para a tua obra. Manda trabalhadores para que os frutos não se percam. Levanta trabalhadores, Pai. Aí o capítulo vira. O texto está ligado, lembra? Capítulo 9, capítulo 10 está bem ligadinho. Quando o capítulo vira, nós encontramos o nosso texto principal. E chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de enfermidade e de todo mal, e os enviou a pregar, a anunciar o evangelho do reino. Então, os discípulos estavam orando, pedindo a Deus ceifeiros, trabalhadores. E o capítulo de número 10, versículo 1 em diante, nos ensinam que eles foram a resposta de suas próprias orações. Você pode orar esta manhã ao Pai, esta tarde, esta noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, você pode orar ao Pai pedindo trabalhadores. Quem sabe você não vai ser a resposta de sua própria oração. Deus, levanta professores de escola dominical, Deus tem te levantado. Levanta pregadores, Deus pode te levantar. Bendito seja o nome de Jesus. O Warren Wiersbe, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a obra da salvação só poderia ser realizada por Jesus. Eu concordo. Nenhum homem poderia morrer na cruz satisfatoriamente, expiatoriamente, vicariamente em nosso lugar. Nenhum homem poderia consumar a obra da salvação, dizer: tetelestai, está feito, está consumado, a missão está cumprida. Ninguém podia fazer isto, exceto o Deus encarnado. Então, a obra da salvação é uma realização exclusiva de Jesus. Agora, o testemunho da salvação deveria ser realizado por seu povo, pelos salvos que creram nele. E os discípulos, eles foram capacitados. Veja, o título da lição é um treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Os discípulos foram capacitados, foram modelados por Jesus, aleluia, para realizarem a missão mais nobre de todas, serem testemunhas da salvação. Para ser testemunha da salvação, requer um treinamento segundo o modelo de Jesus. O que nós falamos hoje sobre salvação, temos revelação da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e muito mais ainda daqueles que foram treinados por Ele, porque a igreja ela está firme na doutrina dos apóstolos, conforme nos ensina o livro de Atos. E os apóstolos foram aqueles que receberam um treinamento direto de nosso Senhor Jesus. O resumo da lição nos diz:
Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Eu quero perguntar a você, olha para mim aqui, você quer ser discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? E a palavra discípulo está muito ligada àquele que aprende, a um aprendiz, a um relacionamento entre um mestre e um aluno, um relacionamento de discipulado, de aprendizado. Dentro da Bíblia Sagrada nós temos uma expressão chamada talmidim, né? Era aquele que andava tão perto de seu mestre que ao final do dia as suas vestes estavam empoeiradas por conta de que ele andava colado no mestre, no seu discipulador. O discipulador andava pelas regiões, pelas ruas empoeiradas da Palestina, e o discípulo acompanhava ele tão de perto que ao final do dia ele estava coberto de poeira dos pés do discipulador. Então, o talmidim, o discípulo, é aquele que anda muito colado ao seu mestre, aquele que está aos pés de alguém para aprender. Você é discípulo de Jesus? Porque ser discípulo de Jesus não é algo tão fácil. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a sofrer por ele. A Bíblia nos diz em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja aqui, modelo de discipulado. Não era todo mundo que tinha essa capacidade de acompanhar Jesus. Alguém disse assim, Senhor, eu vou te seguir aonde quer que tu fores. Jesus disse, olha, os passarinhos têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você estiver me buscando, se você quiser me acompanhar pensando em glória, em honra, pensando em tesouro aqui da terra, você vai se enganar. Me acompanhe sabendo que a estrada é difícil. A estrada muitas vezes é de privação. Glória a Deus. O chamado de Jesus a renunciar a si mesmo diz respeito a abandonar aquilo que em nós é contra Cristo, que nos coloca em direção contrária a dele. Seguir a Jesus é seguir também o Cristo crucificado. E não somente aquele que foi glorificado e recebeu toda a autoridade. Ser discípulo de Jesus é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz. O modelo de discipulado de Jesus é instrutivo e é prático. Você vê que Jesus ele ensinava por meio do exemplo, ele não ensinava só por meio de palavras, porque tem muitos mestres que ficam só nas palavras, mas não são exemplo para os seus discípulos. A Bíblia nos diz em Atos capítulo de número 1, versículo 1 seguinte, em meu livro anterior, Teófilo, Lucas registrou isso aqui, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer, ele está falando do Evangelho, primeiro tomo dos seus escritos, o Evangelho de Lucas. Olha, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer, então ele vivia o que ensinava. Então ele primeiro começou a fazer e depois ele ensinou, ele ensinava. Então o modelo de discipulado de Jesus, ele é doutrinário, ele é instrutivo e ele também é dinâmico e prático. Jesus faz e ensina. Vamos falar mais sobre isso no tópico de número 3. Nossos objetivos são, primeiro, saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Segundo, compreender o treinamento de Jesus com os seus primeiros discípulos. E terceiro, mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. O nosso primeiro ponto nos diz, Jesus escolheu seus discípulos. Ele escolheu aqueles que desempenhariam um papel fundamental na história da humanidade. Glória a Deus, os seus discípulos. E como se deu essa escolha? Quem eram os seus discípulos e subsequente apóstolos? Será que eram os homens da alta cúpula? Será que eram pessoas extremamente letradas e vocacionadas para tal empreendimento? Será que esses homens eram pessoas capacitadas na oratória, no saber? Eram pessoas elitizadas conforme os padrões que chamavam a atenção dos homens nos dias de Jesus? A resposta é um claro que não. Jesus, ele
juntou um grupo diversificado. A Bíblia vai nos dizer, em primeiro lugar, no subponto de número 1, que Jesus ele convoca essas pessoas. Então, quando ele chama, ele não chama ninguém enganado. Ele sabia quem eram aqueles que ele estava escolhendo. Ele sabia quem eram as pessoas as quais ele estava escolhendo. Mateus nos diz que Jesus chamou os seus 12, Mateus 10, capítulo de número 1. E aqui a expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. O evangelista Marcos, ele vai mais além, registra o mesmo episódio informando que Jesus chamou para si os que ele quis. Então, houve uma seleção a dedo. Jesus tinha opções para escolher e ele chamou aqueles que ele quis. Lucas nos informa que Jesus fez essa escolha de forma consciente, de forma espiritual, com uma direção sobrenatural, porque antes de escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, Lucas 6 e 12, a Bíblia diz que ele passou uma noite de oração. De maneira que nós podemos dizer que nenhuma indicação humana, nenhuma pressão externa induziu Jesus a escolher este ou aquele. Ele fez todas as coisas, ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, os homens que ele escolheu, por mais que não tivessem currículo, era a escolha de Jesus. Foram selecionados a dedo. E eu entendo aqui apenas um apêndice dentro desse subponto de número 1, que concernente ao chamado para trabalhar na obra, primeiro há um chamado para um relacionamento pessoal. Essas pessoas que Jesus separou aqui em Mateus capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1, eram pessoas que já tinham estado um tempo com Jesus, já estavam conhecendo ele pessoalmente, para depois se tornarem trabalhadores, se tornarem enviados. Houve primeiro um relacionamento pessoal. De forma que eu posso dizer que há um chamado de Deus em 3 pontos diferentes. Primeiro, ele chama o ímpio para a salvação. João 3,16. Segundo, ele chama o salvo para a santificação. E por fim, ele chama esse santificado, o santo, para a obra. Então, quer trabalhar na obra, ouça esses chamados de Deus. O subponto de número 2 vai falar sobre os apóstolos são enviados. E o R.C. Sproul, ele diz que há uma enorme diferença, guarda isso aqui, eu já defini aqui rapidamente, em breves palavras, o que é um discípulo. Mas o Sproul, ele diz que há uma enorme diferença entre discípulo e apóstolo. Apóstolo, em termos simples, significa o enviado de alguém. E por definição, esse apóstolo ou o apóstolo é alguém enviado por um indivíduo poderoso e o apóstolo enviado recebe dele autoridade. Como consequência, a pessoa enviada, ela carrega a mesma autoridade de quem o enviou. Então, quando Jesus envia os seus discípulos, eles são enviados na autoridade de Jesus. As ordens deles devem ser obedecidas como se viessem do próprio emissor, isto é, do próprio Jesus. Quando Jesus chamou os discípulos, delegou a eles a autoridade que havia recebido de Deus. Jesus deu aos discípulos não só autoridade, mas também poder sobre demônios e doenças. E é interessante que, na comissão dos 12, no chamado dos 12 apóstolos, Jesus concede poder e autoridade. E poder é a capacidade de realizar uma tarefa. Jesus está dizendo, eu estou dando a vocês poder para realizar essa tarefa. Recurso para vocês cumprirem a missão. Mas ele também deu autoridade. E a autoridade é o direito de realizar. Vocês estão autorizados em meu nome a cumprir essa função. Então vocês têm autoridade e também poder. Jesus concede ambos aos seus discípulos. E essa autoridade e esse poder são direcionadas para quê? São dadas com que finalidade? Primeiro, eles recebem autoridade e poder para pregarem. A pregação ela é a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Segundo, eles recebem poder e autoridade para libertar. Porque os homens sem Cristo, por natureza, são prisioneiros. Prisioneiros de demônios, prisioneiros de suas paixões e do sistema mundano.
Então, Jesus dá autoridade aos discípulos para promoverem libertação. E terceiro, eles recebem poder e autoridade para curar todo tipo, toda sorte de enfermidades. O subponto de número 3, ele nos diz que os apóstolos são orientados. Jesus dá aos seus apóstolos orientações. E eles são orientados aqui no capítulo de número 10, tomando apenas esse capítulo como referência, em várias questões, mas eu quero destacar aqui pelo menos duas, por uma questão de espaço e de tempo. Primeiro, Jesus ele dá um alvo aos seus discípulos. Eles estão sendo enviados e uma das primeiras instruções que Jesus dá a eles é um alvo concernente ao destino de suas missões. Jesus disse, olha, eu estou enviando vocês a proclamar as boas-vindas do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles tinham, nesse primeiro momento, uma responsabilidade de pregar ao povo de sua própria pátria. Nesse primeiro momento, nós sabemos que à luz dos evangelhos, no desenvolver do ministério de Jesus e também dentro da realidade do livro de Atos, das cartas de Paulo, da igreja do Novo Testamento, essa responsabilidade se expandiu, de modo que a missão hoje, o alvo hoje, não é só as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas todo o mundo. Paulo vai nos dizer em sua carta aos Romanos que nós, ele fala na condição dele, eu me sinto, e esse sentimento ele deve ser passado a todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Paulo diz assim, nós devemos ser, parafraseando, nós somos devedores de todos os homens. Devedores aqui no sentido de proclamar, de anunciar a verdade, de mostrar o Cristo crucificado e ressurreto. Hoje o nosso alvo, escute, ele trabalha conosco no nosso serviço. Veja como alvo, né? Ah, irmão Murilo, qual é o meu alvo aqui? A instrução que Jesus me dá quando me envia, qual é o alvo? O alvo às vezes está dentro de casa, bem pertinho de nós, entre os da nossa família. O alvo às vezes está no colégio, naquela pessoa que senta ao lado, que senta à frente, que senta do outro lado. Então, nós temos essa responsabilidade de anunciar o evangelho do reino e o alvo aqui, hoje, é todo o mundo. Segundo, Jesus ele orienta os seus discípulos quanto à mensagem, porque a mensagem não era inventada, a mensagem não seria produto da mente dos discípulos, não, porque esse tipo de mensagem não tem poder, esse tipo de mensagem não produz vida, não produz salvação. Jesus diz aos discípulos que era dever deles proclamar a vinda do reino, preparar o caminho do rei. A mensagem, ela foi revelada, ela foi dada por Jesus. E essa mensagem, ela deveria ser pregada aos olhos e aos ouvidos. Irmão Murilo, como assim uma mensagem pregada aos olhos e aos ouvidos? Eles iam proclamar o reino e dizer, o reino chegou. Então a mensagem está sendo proclamada aos ouvidos, mas ela também seria proclamada aos olhos, porque eles viriam sinais. Os ouvintes viriam libertação, viriam curas. Eles veriam esses sinais que acompanham aqueles que pregam. A Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 16, que ainda hoje é assim, vocês vão pregar a minha palavra por todo o mundo, grande comissão. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Glória a Deus. O tópico de número 2 vai falar sobre o treinamento de Jesus. E o subponto de número 1 fala sobre força na fraqueza. E isso aqui é muito significativo, porque quando a gente olha o perfil dos apóstolos, a gente vai enxergar ali que Jesus viu algo que o olho humano não poderia ver. Dentro de sua escolha, veja, ele escolheu quem ele quis. A sua escolha foi soberana, ele não foi pressionado por ninguém nem por nada para tomar uma atitude de escolher esse ou aquele. E ele tinha opção para escolher, porque Marcos diz, escolheu aqueles que quis. Mas olha o perfil das pessoas que ele escolheu. Ele, em meio à fraqueza, ele viu força. Isso aqui é inexplicável. Veja aqui, em primeiro lugar nós temos Simão Pedro. Pedro, chamado Simão, era um pescador por profissão. Nasceu em Betsaida, morava em Cafarnaum. Era um homem que falava sem pensar. Era inconstante, contraditório e temperamental. Era uma pessoa muito
deixava dominado pelas emoções. Mas Jesus escolheu esse homem. Olha o perfil aqui de Tiago e João, que eram irmãos. E aqui são os apóstolos mais íntimos de Nosso Senhor. Esses dois rapazes aqui eram explosivos, temperamentais. Jesus chamou eles de filhos do trovão. Um dia eles até pediram para Jesus, manda fogo do céu para matar os samaritanos. Veja, né? João, mais lá na frente, dizia assim, filhinhos, filhinhos. Quando começou a caminhar com Jesus, era brabo. Manda fogo do céu para matar todo mundo aqui. Eram amantes do poder. A mãe dele chegou a pedir a Jesus, olha, deixa meu filho sentado de um lado no teu reino e o outro sentado do outro, nas melhores posições, nas melhores cadeiras. Como é que Jesus escolhe esses homens? Jesus estava enxergando lá na frente aquilo que o olho humano não podia ver. Em terceiro lugar, nós temos André, irmão de Pedro. Era um homem que sempre trabalhava nos bastidores. Foi ele quem levou Pedro, seu irmão, a Cristo. Foi ele quem levou o garoto com um lanche até Jesus. Um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Ele levou até... Que era isso para uma multidão, né? Então, ele foi alguém que trabalhava nos bastidores, não temos muita informação sobre esse apóstolo. Em quarto lugar, temos Filipe de Betsaida, que era a cidade de André, irmão de Pedro. Foi ele quem encontrou Natanael e o convidou para ver Jesus. Filipe era um homem cético e racional. A Bíblia nos diz isso em João capítulo 6, versículo de número 7. Em quinto lugar, nós temos Bartolomeu. Bartolomeu é o mesmo que levou... Bartolomeu é o mesmo Natanael que levou Filipe a Cristo, né? Era um homem preconceituoso, porque ele dizia assim, é de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? São alguns traços da personalidade dos apóstolos que nós temos registrado aqui nas Escrituras. Olha quem foi Mateus. Em sexto lugar nós temos aqui Mateus. Era empregado do Império Romano, um cobrador de impostos, um publicano, classe repudiada pelos judeus. Olha a escolha de Jesus, foi na alfândega, chamou um homem que tinha reputação de ladrão. Nós temos Tomé, que é conhecido como aquele que tem um coração fechado para crer, em várias passagens, João 14, 4 e 5, João 20, 25. Temos aqui Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Nada sabemos sobre esses homens. As Escrituras não dão nenhum traço de algum feito dele, de alguma fala desses homens aqui. Em nono lugar, nós temos Simão Zelote. Era um extremista que apoiava a guerra armada, a insurreição dos judeus contra o Império Romano. Estava lá no meio dos discípulos de Jesus. Veja que o grupo era muito diversificado. Você tinha Mateus, que trabalhava para o Império, e você tinha alguém que queria fazer guerra contra o Império. Temos também, por último aqui, Judas Iscariotes, que era o único não galileu aqui dentre os escolhidos por Jesus e talvez fosse o único com instrução uma instrução mais apurada com relação aos demais. Foi o que traiu. Veja, esse grupo que Jesus escolheu. Meu Deus do céu, que líder Jesus não era, meu Deus, aleluia, que líder o nosso Senhor não é, melhor dizendo, porque treinou esses homens aqui para que eles impactassem o mundo. 11 pessoas aqui, tirando Judas aqui, 11 pessoas foram treinadas e essas 11 pessoas impactaram o mundo. E vivemos sob a influência de seus ministérios até hoje. O processo de treinamento. Eu acho interessante dizer aqui, dentro desse subponto de número 2, que Jesus ele não enganou os seus discípulos. Ele mostrou aos seus discípulos qual seria o processo que eles enfrentariam. Jesus deixou bem claro qual era a natureza e o custo de se fazer a obra. Então, ninguém ingressou no ministério ali enganado. Veja aqui, tomando Mateus capítulo 10 como referência. Jesus ele mostrou aos seus discípulos que o local onde a obra seria realizada era um campo perigoso. Versículo de número 10, capítulo 10, versículo 16, a parte A. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Então, a natureza da missão, ela seria, o realizar da missão seria em oposição. Seria em um campo perigoso. O mundo sempre foi e sempre será hostil ao Evangelho. Os mensageiros não são enviados para receber aplausos do mundo, mas para serem perseguidos pelo mundo. Em segundo lugar, Jesus disse aos seus discípulos que no realizar da missão eles precisariam ter uma atitude necessária. Que atitude seria essa? 10 e 16 nos diz: sejam
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Jesus aqui está orientando seus discípulos a manter a prudência e a simplicidade em pleno equilíbrio. No sentido de que o obreiro de Deus não deve provocar oposição gratuita. E também nem deve negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Ele tem que ter ali um equilíbrio. Em terceiro lugar, Jesus diz aos seus discípulos que a oposição seria generalizada. Versículo 17 do capítulo 10 diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Veja, esse discurso aqui é um discurso de encorajamento. É um discurso de posse. Jesus está enviando os seus discípulos, os seus apóstolos, e o sermão de ordenação, esse aqui, vai ter oposição. E a oposição é generalizada. Vocês estão dispostos a irem? Haveria também uma perseguição familiar. Versículo 21 diz: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, e os filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Então os discípulos precisam estar preparados para toda sorte de embate e perseguição. Haveria uma perseguição externa e também uma perseguição interna. Em quinto lugar, Jesus ele também pronuncia aqui mais um tipo de atitude prudente. Ele diz o seguinte: quando vocês forem perseguidos num lugar, fujam para outro. E o Hernandes Dias Lopes foi cirúrgico no que ele disse aqui. A fé não anula o bom senso. Um cristão não deve expor-se a riscos desnecessários. Se a perseguição vem sobre ele numa cidade, ele deve fugir para outra. Então ele não vai se expor a riscos desnecessários. Então, houve um processo de escolha, houve um processo de treinamento. Jesus advertiu, mostrou aos discípulos como seria a obra, a natureza da realização da obra, como se daria a obra. Aí a gente se pergunta assim, tá bom, Jesus treinou os seus discípulos, e daí? Qual foi o resultado desse treinamento? É o subponto de número 3 do tópico 2. Qual foi o resultado do treinamento? Os versículos que eu vou ler aqui vão dizer qual foi o resultado desse treinamento. Atos 2,41. O inconstante, Pedrão lá, né? O adiantadão, pregou um sermão em Atos capítulo de número 2. Olha o resultado. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então eram só 120. Aqui agora são 3.120 pessoas. Aí, Atos capítulo 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. Meu Deus! Será que o treinamento está produzindo resultado ou não? A Bíblia diz em Atos 5,14, e em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Atos capítulo 6, versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Atos capítulo 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 16 e 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. 11 homens treinados. No contexto de Atos, 120 recebem poder. E a igreja não para de crescer. Olha o resultado hoje. O treinamento foi eficaz ou não? Aleluia! O nosso último ponto nos diz a liderança, ou melhor dizendo, uma liderança discipuladora. Qual é a relação de Jesus e o discipulado? É o que vai tratar o subponto de número 1. E primeiramente, aqui nesse ponto, nós devemos entender o que é, de fato, discipulado. E eu trouxe uma tradução aqui bem clara e bem precisa. O John Broders, ele vai dizer que discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para uma relação de pupilo e mestre. Tomar seu jugo de instrução autoritativa. É quando um discípulo ele se submete em obediência, em fidelidade às instruções de seu mestre. E o estudioso, ele prossegue dizendo, aceitando o que ele diz como verdade, porque ele o diz,
e submetendo-se às suas exigências como certas, porque ele as fez. De modo que, simplificando, eu posso dizer que discipulado não é um encontro semanal. A gente não pode pensar em discipulado como um encontro semanal, como uma revista colorida, como um curso que fazemos. O discipulado, ele representa a completude da vida de um cristão, onde ele está sendo diariamente formado como discípulo de Cristo. O discipulado é a própria vida cristã, não apenas um programa ou um método. Discipulado é o ato de tornar-se e continuar sendo discípulo de Cristo. Então, o discipulado, ele não é simplesmente aquele curso que se faz, que é importante, nós temos isso nas Assembleias de Deus aqui em Pernambuco, mas o discipulado não se resume àquele período de 6 meses de curso que a igreja dá aos novos convertidos. O discipulado, ele faz parte da vida do cristão, do início ao fim. Em resumo, e por motivo de espaço, nós queremos sintetizar o modelo de discipulado de Jesus nas seguintes palavras: vinde a mim. Mateus 11 e 28. O discípulo vem, participa da vida de Jesus e começa a ser como ele. Isso é discipulado. É ter Cristo sendo formado em nós diariamente. Discipular é formar Cristo nas outras pessoas. O modelo de discipulado de Jesus, tópico de número 2. Guarde isso aí. Alguns pontos importantes sobre o modelo de discipulado de Jesus. Primeiro, Jesus ele investiu tempo e foi paciente. No seu modelo de discipulado, ele investiu tempo em seus discípulos. Ele foi paciente com eles. Alguns líderes, eles querem formar discípulos instantaneamente, mas Jesus nos ensina que o processo de formação exige tempo e paciência. Demorou alguns anos para Jesus reproduzir o seu caráter nos seus discípulos, nos seus liderados. Ele também precisou ter paciência em muitas ocasiões, já que no início muitos deles não entendiam os princípios espirituais. Jesus formou os seus discípulos pela fé. Outra parte aqui do modelo do discipulado de Jesus. Eu acho isso aqui muito bonito, porque os discípulos eles eram cheios de imperfeições e provavelmente ninguém pensaria que eles fossem os escolhidos para continuar a obra redentora. No entanto, Jesus ele formou os seus discípulos pela fé, no sentido de que você vê Simão aqui, Simão significa cano inconstante. O Senhor lhe deu o apelido de Pedro, rocha firme. Então, você vê que Jesus ele foi trabalhando em seus discípulos. Jesus ele foi moldando os seus discípulos. E o líder eficaz, ele segue esse modelo aqui. Ele é sensível para ver as qualidades de seus discípulos. Geralmente, a gente só é tendenciado a enxergar as fraquezas, as falhas, mas nós devemos olhar os pontos fortes de cada pessoa. Jesus enxergou potencial naqueles homens iletrados, pescadores e humildes. Jesus formou seus discípulos através de situações do cotidiano. A gente pensa que a formação ela se dá por meio de uma oratória bem exata, de um sermão bem elaborado, ok, 10. Mas Jesus ele foi tão simples assim no discipulado que por meio de situações ordinárias, ele formou os seus discípulos. Como, por exemplo, a última ceia. Vê lá João capítulo 13, João capítulo 14, João capítulo 15. Vê esses capítulos aí e vê que Jesus utilizou um banquete, uma ceia, para dar lições extraordinárias aos seus discípulos. Então, o discipulado de Jesus ele foi uma coisa muito íntima. E isso nos leva ao último ponto aqui. Jesus formou os seus discípulos de maneira pessoal. Não foi algo que ele delegou para outra pessoa fazer. Ele fez questão de estar presente, ele fez questão de participar, de ouvir, de sentir, de instruir no íntimo os seus discípulos. Esse é o modelo de discipulado de Jesus. Isso nos leva ao último ponto da nossa revista, que fala sobre o líder discipulador. E esse ponto aqui é de suma importância. O líder discipulador é um homem ou uma mulher que ama Jesus de todo o seu coração, além de ser conhecedor da palavra inspirada, inerrante e registrada na Bíblia Sagrada. Então ele ama Cristo e conhece a palavra.
Porque não dá para discipular alguém só conhecendo a palavra e não amando Jesus. E não dá para discipular alguém amando Jesus e não conhecendo a palavra. Então o líder, ele une essas características. Esse discipulador fiel, além de amar, além de conhecer, ele obedece a Jesus com sinceridade, com alegria. Então, veja como é que o líder discipulador ele age. Ele age suprindo as necessidades básicas dos discípulos, dos novos convertidos. Quais são as necessidades de um novo convertido? Eu vou citar aqui algumas. Primeiro, a necessidade de um novo convertido é ter certeza de sua própria salvação. Aqui é a primeira necessidade básica de um novo convertido. Ele precisa ter convicção de que ele agora é salvo em Cristo Jesus. Então o discipulador, ele vai abrir os olhos do discípulo para essa realidade. Segunda necessidade de um recém-convertido é ser aceito. Ele precisa de duas coisas nessa questão aqui: amor e acolhimento. Glória a Deus. São as necessidades primárias de um novo convertido. Há ainda aqui algumas outras necessidades, pelo menos 4, que um novo convertido ele precisa, né? Um novo liderado ele precisa. Primeiro, ele precisa de proteção. Porque assim, você vê, um bebê, ele é muito frágil, ele não consegue viver sozinho, ele não consegue se defender sozinho. Então, o discipulador, ele age como um protetor. Ele vai proteger esse novo convertido dos ataques constantes de Satanás. Como é que ele protege? Ele protege suprindo uma segunda necessidade, amizade. Fazendo amizade, esse discipular íntimo, tendo proximidade com o discípulo. Terceiro, o alimentando. Como é que um discipulador alimenta o discípulo? Com a palavra. Palavra, palavra. E por último, nós temos aqui o treinamento. É mais uma necessidade de um novo convertido. Como é que esse treinamento acontece? Esse treinamento, ele é dedicado mais à atenção do como do que à resposta dos porquês. Veja aqui o que é que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. O discipulador, ele vai apontar para o novo convertido qual é o caminho que agrada a Deus, como é o modo de se viver que Deus aprova. Então, suprir a necessidade de um novo líder, de um novo liderado, de um novo convertido, exige essa ação de proteção, amizade, alimentação e treinamento. Meus irmãos, eu penso que essas palavras devam suprir as necessidades concernentes à revista a lição de número 9 que nós estudamos aqui. Os alunos da ferramenta EBD, tem uma boa quantidade de irmãos aqui já na classe de jovens. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários do vídeo aí embaixo. Procurem a gente lá no grupo e vamos interagir com vocês. Muito satisfeito em participar dessa pré-aula com vocês. Hoje um pouquinho mais corrido, porque a gente daqui a pouquinho, agora na verdade, né, estávamos em um culto matutino, chegamos para gravar essa pré-aula, já vamos sair para organizar uma grande cruzada que vai acontecer aqui na cidade de Ouricuri, hoje, no nome de Jesus. Então, se ficar alguma dúvida, conversa conosco aí nos comentários e nós vamos responder vocês, tá bom? Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana, tenham uma ótima aula de escola dominical e não se esqueçam, abra a jaula.